Pesquisadores na Turquia afirmam ter encontrado evidências irrefutáveis de que a história da Arca de Noé não era apenas uma fábula com uma lição moral. Os cientistas finalmente entraram na Arca de Noé, localizada na Turquia, e encontraram algo muito interessante. Anos antes havia muita discussão sobre se a Arca de Noé era apenas uma história ou uma memória esquecida enterrada em algum lugar nas montanhas. Então, uma descoberta discreta na Turquia comoveu o mundo e reuniu cientistas crentes e mentes curiosas em um momento compartilhado de admiração. Sob camadas de terra varreduras de radar, revelaram uma longa estrutura em forma de navio que prometia comprovar algo. Não trouxe a resposta definitiva, mas abriu uma porta inesperada, mesclando fé, história e ciência de uma forma quase surreal. À medida que os pesquisadores aprofundavam suas investigações e os debates se intensificavam, o mundo observava atentamente, pressentindo que essa descoberta poderia mudar a forma como a humanidade enxerga suas histórias mais antigas. Junte-se a nós enquanto desvendamos a descoberta da Arca de Noé. Descobrindo a Arca. Por gerações, muitas pessoas falaram sobre um navio gigante da antiguidade, mas a ideia parecia mais uma lenda do que algo que alguém esperasse ver com os próprios olhos. Isso mudou quando um grupo de pesquisadores modernos voltou sua atenção para uma forma estranha escondida nas montanhas do leste da Turquia. Esse lugar tranquilo ficava longe de cidades movimentadas, próximo às terras áridas e acidentadas ao redor do Monte Ararat. Vista de cima, a terra parecia esculpida em um longo formato oval, quase como o contorno de um enorme barco congelado na terra. Os habitantes da região falavam sobre isso há anos, mas somente recentemente os cientistas decidiram examinar cuidadosamente o local e verificar se ele poderia conter algo extraordinário. A formação geológica ficou conhecida como Sítio de Derupinar, uma longa estrutura com mais de 150 metros de comprimento que, segundo alguns, correspondia à extensão descrita na antiga história. Embora ninguém pudesse afirmar com certeza o que realmente era o formato por si só, despertava a curiosidade de muitos. Em vez de ignorar as antigas histórias, uma equipe de pesquisadores decidiu usar novas tecnologias para descobrir o que havia sob o solo. Eles levaram máquinas e câmeras especiais para terra e rocha. Quando a equipe iniciou as varreduras, esperava encontrar camadas de rochas naturais. A região era repleta de montanhas argila e formas estranhas esculpidas pela natureza, mas as imagens que apareceram em seus dispositivos os surpreenderam. Os sinais mostravam longas linhas retas que não se pareciam com formações geológicas comuns. No interior da formação, havia padrões tão uniformes, organizados e estruturados que era impossível que fossem aleatórios. As formas pareciam longos corredores atravessando o centro, quase como se a terra escondesse a estrutura ou o esqueleto de algo feito pelo homem. As varreduras também revelaram seções que pareciam camadas empilhadas umas sobre as outras, lembrando aos pesquisadores uma estrutura de múltiplos níveis. Para os pesquisadores, era incomum que um espaço como aquele pudesse existir naturalmente com essa forma e posição. Eles também encontraram o que pareciam ser zonas internas separadas quase como cômodos delimitadas por bordas retas. Embora as imagens estivessem borradas e precisassem de mais estudos, elas levaram a equipe a acreditar que estavam diante de algo mais do que uma simples rocha. A curiosidade aumentou quando as amostras de solo da formação retornaram com resultados inesperados. A terra retirada do interior apresentou mais matéria orgânica do que o solo externo. Isso significa que o solo interno continha mais vestígios de seres vivos, como madeira ou outros materiais orgânicos que se decompuseram lentamente. Algumas amostras também apresentaram níveis diferentes de certos minerais como potássio, e a acidez do solo era diferente da do terreno circundante. As plantas que cresciam diretamente sobre a formação também eram ligeiramente diferentes das plantas ao redor, sugerindo que o que quer que estivesse sob o solo poderia estar alterando o comportamento do terreno,
mesmo depois de milhares de anos. Os pesquisadores também analisaram pedras próximas com formato de abas gigantes com buracos perto do topo. Essas pedras estavam espalhadas pela região e os moradores locais acreditavam que estavam ali há séculos. Alguns exploradores anteriores haviam conjecturado que essas pedras foram usadas como estabilizadores para um enorme navio há muito tempo. Embora ninguém pudesse comprovar essa ideia, sua presença aumentava o mistério. Muitas famílias da região tinham suas próprias histórias transmitidas pelos avós sobre a estranha formação geológica e os objetos ao seu redor. Seus relatos não puderam ser confirmados, mas ajudaram a ilustrar por quanto tempo esse local fascinou as pessoas que viviam nas proximidades. Anos antes, exploradores que visitaram a área também afirmaram ter encontrado pedaços que pareciam madeira petrificada, como se a madeira tivesse se transformado em pedra com o tempo. Alguns chegaram a afirmar que havia sulcos no solo com formato semelhante ao de ferro, que poderiam indicar a presença de antigos fixadores ou materiais metálicos. Essas afirmações foram muito debatidas e nem todos os especialistas as aceitaram, mas contribuíram para que a região continuasse atraindo a atenção de novas equipes de pesquisa. O governo turco reconheceu a área como local protegido décadas atrás, denominando-a Parque Nacional, ligado à antiga história. Isso não confirmou as alegações, mas mostrou que o terreno possuía importância cultural e histórica. As novas varreduras reacenderam esse interesse, sugerindo que algo incomum poderia estar enterrado sob o solo. Os pesquisadores que lideram o novo projeto compartilharam seu entusiasmo, mas foram honestos quanto às limitações. Eles explicaram que as imagens indicavam algo estruturado, mas somente perfurações futuras ou testes mais profundos poderiam confirmar se a formação alguma vez abrigou uma estrutura de madeira ou um objeto feito pelo homem. Muitas pessoas ao redor do mundo acompanharam atentamente na esperança de que a montanha pudesse estar escondendo uma relíquia de um passado distante. Outras observaram com cauteloso ceticismo, lembrando a todos que a ciência é lenta e precisa de provas repetidas. À medida que mais dados chegavam, o mistério se aprofundava. O formato, as diferenças minerais, o interior de 3 camadas. O estranho túnel interno e os possíveis vestígios de matéria orgânica antiga faziam com que o local parecesse um tesouro à espera de ser desvendado. Se eram realmente os restos de um navio antigo ou simplesmente uma maravilha natural moldada pelo tempo, a descoberta despertou emoções porque conectou pessoas comuns com histórias que ouviam desde a infância. Eles tinham que agradecer a cientistas como Ron Wyatt por isso. Vamos descobrir quem ele é. O homem chamado Ron Wyatt, era um homem cheio de admiração e paixão. Ele não era arqueólogo de formação, nem geólogo profissional. Trabalhava como enfermeiro anestesista no Tennessee, mas sua vida mudou quando viu na revista Life a foto de uma estranha formação em forma de barco no leste da Turquia. Aquela forma o intrigava. Ele acreditava que poderia ser os restos da Arca de Noé, e por isso dedicou muitos anos de sua vida a visitar o local e a promover sua teoria. As primeiras viagens de Wyatt à formação do Rupanar começaram no final da década de 1970. Ele retornou repetidas vezes atraindo outros crentes para seu trabalho, incluindo algumas figuras conhecidas nos círculos cristãos. Com o tempo, ele afirmou ter encontrado muitos tipos de evidências vigas, de madeira petrificadas, pedaços de metal, que alegava serem suportes de navios ou pregos excrementos de animais transformados em pedra, e até mesmo cabelos. Ele usava detectores de metal e às vezes afirmava usar radares para mapear o que ele acreditava ser uma rede de suportes metálicos sob a superfície. Wyatt também apontou para enormes pedras esculpidas na área próxima, frequentemente chamadas de pedras de âncora.
Ele acreditava que essas pedras foram usadas para atracar um navio enorme. Ao longo dos anos, ele e seus apoiadores construíram uma história convincente. O tamanho da formação correspondia à descrição bíblica. Os materiais recuperados pareciam estar relacionados à construção naval antiga e as pedras ao redor pareciam pertencer a uma grande embarcação. As afirmações de Wyatt suscitaram forte discordância. Muitos cientistas, arqueólogos e geólogos rejeitaram suas conclusões. Eles argumentaram que a madeira de estimação que ele relatou era, na verdade, rocha vulcânica, que os metais que ele detectou eram depósitos minerais naturais e que a estranha formação não passava de uma peculiar forma geológica criada ao longo do tempo. Não se tratava de uma embarcação encalhada. Os críticos também observaram que as análises químicas citadas por Wyatt poderiam ser explicadas sem a menção de um navio. Por exemplo, os níveis de carbono em suas amostras que ele afirmou comprovarem a presença de madeira antiga estavam dentro da faixa normal para solos, de acordo com alguns especialistas. Outros cientistas apontaram que os suportes metálicos poderiam ser simplesmente nódulos de ferro ou manganês criados por processos geológicos naturais. Alguns chegaram a levantar questões éticas e metodológicas, argumentando que Wyatt não seguiu os procedimentos arqueológicos típicos e que lhe faltava formação acadêmica. Apesar da controvérsia, o trabalho de Wyatt deixou um legado forte. Sua exploração apaixonada e as histórias que ele contou ajudaram a despertar o interesse público pelo sítio arqueológico de Darupinar. Ele divulgou suas descobertas em livros-vídeos e para públicos religiosos. Ele construiu maquetes em escala do que acreditava ser a aparência da arca com base em suas interpretações. Ele acreditava profundamente no que tinha visto e trabalhou incansavelmente até sua morte em 1999. A história não terminou com ele. Falando sobre a Arca de Noé, este cara mora lá, onde a Arca de Noé teria aportado. Andrew Jones entrará em cena daqui a pouco. Outro pesquisador também chamado Andrew Jones deu continuidade a esse trabalho muitos anos depois. Jones era fascinado pelo mistério da arca desde jovem. Ele conta que começou a pensar na formação da Darupinar ainda no ensino fundamental. Com o tempo, sua curiosidade se transformou em dedicação. Ele se mudou para a Turquia, estabelecendo-a como sua base para poder continuar estudando o sítio arqueológico de forma mais direta. Andrew Jones lidera um grupo chamado Noah's Ark Scans. Com sua equipe, ele realizou investigações modernas e não destrutivas no mesmo sítio de Darupinar que Wyatt defendeu. Em vez de se basear apenas em observações de superfície, o grupo de Jones utiliza radar de penetração no solo GPR, operado por especialistas. Esse trabalho com radar é poderoso. Ele consegue enxergar abaixo da superfície e gerar imagens do que está sob a terra sem precisar escavar. Ao examinar a formação, o equipamento da equipe detectou algo surpreendente. Dentro do monte, entre 2,5 e 6 metros de profundidade, havia formas angulares e linhas paralelas. E não eram aleatórias. Para Jones e sua equipe, pareciam paredes ou cômodos de uma estrutura. O padrão sugeria possíveis corredores ou câmaras internas. Ele imagina esses espaços como corredores com cabines. Ângulos retos e linhas paralelas sugerem que talvez sejam paredes ou vigas de sustentação de cômodos. E no relato bíblico há 3 convéses individuais de acordo com o Gênesis. E mais do que apenas um amontoado de rocha, Jones apontou que essas formas correspondem ao que se esperaria se houvesse convéses dentro de um navio, embora ninguém espere encontrar uma embarcação totalmente intacta neste ponto. É importante destacar que a equipe de radar era formada por pessoas de fora da comunidade de busca pela Arca de Noé. Os operadores da máquina de uma empresa chamada Topa 3D, sediada no Oregon, não tinham conhecimento do sítio arqueológico de Darupinar antes de iniciarem o trabalho. Ao realizarem as varreduras, eles próprios expressaram surpresa com os resultados.
Esses padrões subterrâneos não se comportaram como detritos geológicos típicos. O grupo de Jones também realizou estudos cuidadosos do solo e da composição química. Eles coletaram amostras de solo de dentro e imediatamente ao redor da formação. Os primeiros relatórios mostram que dentro da formação há mais matéria orgânica, maior concentração de potássio e um pH diferente em comparação com o solo externo. Alguns cientistas da equipe sugerem que essas diferenças químicas podem ser provenientes de madeira em decomposição ou outros materiais orgânicos como os que se encontrariam se algo feito de madeira tivesse sido enterrado ali. Ao mesmo tempo, Jones se mostra cauteloso. Ele reconhece abertamente que, apesar desses indícios intrigantes, ainda não encontraram um fragmento de madeira antiga totalmente preservado. O que chamam de vestígios são mais como impressões químicas ou marcas de estrutura do que artefatos óbvios e diretos. Ele e seus colegas enfatizam que não afirmam ter desenterrado uma arca completa e intacta, e têm o cuidado de falar sobre possíveis construções humanas subterrâneas baseadas em padrões e pistas. Jones também enfatiza a necessidade de mais estudos. Ele e sua equipe afirmam que esperam realizar perfurações com extração de amostras cilíndricas no futuro, coletando amostras profundas da formação para testar mais diretamente o que está lá embaixo. Mas ressaltam que não se precipitarão em escavar sem um plano sólido para preservar quaisquer vestígios frágeis. Eles querem equilibrar a exploração com a proteção. Essa pesquisa moderna dá novo fôlego às mesmas questões que Wyatt levantou décadas atrás. Enquanto Wyatt usava sua própria intuição, detectores de metal e pequenas amostras, Jones traz ferramentas mais avançadas, uma experiência científica mais ampla e uma visão de longo prazo. Ele leva adiante o sonho, mas com mais cautela, mais verificações e um olhar mais atento ao que é de fato verificável. Mesmo assim, nem todos os especialistas estão convencidos. Muitos geólogos continuam a argumentar que a estrutura de Durupanar é uma formação natural moldada por movimentos de terra, processos vulcânicos ou outras forças geológicas. Eles alertam que interpretar ecos de radar como cômodos ou paredes é arriscado sem uma escavação física. E lembram a todos que, sem evidências publicadas e revisadas por pares alegações extraordinárias, devem permanecer sob cuidadosa análise. No entanto, para Jones, a jornada consiste tanto em fazer grandes perguntas quanto em encontrar provas definitivas. Ele parece motivado não pela necessidade de provar cada detalhe a todos, mas por um profundo fascínio por uma história que cativou a imaginação humana por séculos. É a história de um grande dilúvio, um final esperançoso. Seu trabalho não apaga as contribuições de Wyatt. Em vez disso, aprimora-as, trazendo uma nova geração de ferramentas e disciplina para um mistério que pode ou não ser totalmente resolvido. Através de Jones, a paixão e o comprometimento de Wyatt permanecem vivos, ardendo como uma tocha e expondo os fatos por trás das Escrituras. Com esses dois, o cristianismo se torna mais do que uma história de esperança e bondade. Isso se torna uma verdade viva. Continue conosco para saber mais sobre a Arca de Noé. Arcas de Noé. As Escrituras falam de uma arca gigante construída por um homem chamado Noé para proteger a si mesmo e sua família de um dilúvio catastrófico que devastou a terra. Muitos acreditam que a arca existiu de fato e repousa sob os escombros do tempo e da história. Muitos até tentaram encontrá-la. Muito antes de existirem ferramentas modernas, exploradores e viajantes contavam histórias sobre formas estranhas e vigas de madeira antigas encontradas perto dos picos nevados da Turquia e da Armênia. Esses relatos antigos geralmente vinham de pastores de montanha soldados
ou aventureiros que diziam ter visto objetos incomuns após deslizamentos de terra ou derretimento de gelo. Nenhuma dessas histórias pôde ser confirmada, mas elas despertaram a curiosidade de outros. No início do século XX, começaram a circular relatos sobre a montanha chamada Ararat. Alguns alpinistas disseram ter visto uma estrutura escura enterrada no gelo, enquanto outros descreveram cavernas repletas de vigas de madeira. Muitas dessas histórias vieram de pilotos ou soldados que sobrevoaram a região durante a guerra. Alguns afirmavam ter visto um enorme contorno sob o gelo com a forma de um navio, mas o mau tempo, a guerra e os equipamentos limitados impediram que retornassem para comprovar. Com o tempo, as pessoas perceberam que algumas dessas histórias eram uma mistura de mal-entendidos ilusões meteorológicas ou simples exageros. Mesmo assim, o mistério permaneceu vivo. Mais tarde, em meados do século XX, o interesse cresceu novamente. Durante a Guerra Fria, algumas pessoas acreditaram que satélites espiões haviam capturado imagens de uma forma semelhante a um barco no próprio Monte Ararat. Essas marcas no solo aqui nas montanhas de Ararat seriam os últimos vestígios da Arca de Noé, uma espécie de naufrágio, por assim dizer aqui. A montanha era íngreme, coberta de gelo e extremamente difícil de alcançar. As tensões políticas também a tornavam perigosa para estrangeiros. Essas imagens de satélite despertaram entusiasmo, mas cientistas explicaram posteriormente que a forma nas imagens provavelmente representava sombras rochas ou cristas de gelo. Ninguém conseguiu chegar perto o suficiente para investigar adequadamente, então as alegações perderam força. No final da década de 1950, um capitão turco, chamado İlhan Darupinar, notou uma forma oval incomum em fotos aéreas tiradas para mapeamento. Essa forma não estava no pico gelado, mas em uma encosta mais suave, muitos quilômetros ao sul da montanha principal. O contorno parecia suave e semelhante a um barco assentado sobre uma crista formada por antigos fluxos de lama. Os investigadores visitaram o local na década de 1960, mas acreditaram que se tratava apenas de uma formação rochosa natural. Apontaram que a região tinha sido formada por camadas de lava, lama e água ao longo de milhares de anos. O levantamento inicial considerou a forma interessante, mas não indicativa de ação humana. Após esses primeiros testes, o local voltou a ficar inativo. Mesmo assim, alguns exploradores ainda suspeitavam que a forma merecia atenção. Entre eles estava Ron Wyatt, cuja paixão pela história transformou o local em um dos mais discutidos sítios arqueológicos relacionados à Arca da Aliança no mundo. Ele visitou a formação rochosa repetidamente no final da década de 1970 e na década de 1980 e coletou itens que acreditava estarem ligados a um antigo navio de madeira. Suas afirmações atraíram interesse mundial, mas os críticos argumentaram que seus artefatos eram minerais naturais ou formações geológicas mal interpretadas. Seu trabalho ajudou a reavivar o interesse pelo local, embora ele tenha permanecido altamente contestado. Enquanto isso, outras alegações de existência da arca começaram a surgir em diferentes regiões montanhosas. Alguns grupos afirmavam ter encontrado câmaras de madeira no alto da calota de gelo do Ararat. Mas quando especialistas examinaram as fotos, encontraram indícios de montagens ou de cavernas de gelo naturais mal identificadas. Geólogos lembraram o público de que gelo e rocha podem formar estruturas que se assemelham a cômodos ou vigas. Com o tempo, essas afirmações ruíram devido à falta de evidências que as comprovassem imagens inconsistentes ou testes pouco confiáveis. Arqueólogos enfatizaram repetidamente que encontrar a arca exigiria métodos rigorosos, amostras físicas, testes revisados por pares e raciocínio geológico sólido e não fotos impactantes ou anúncios precipitados. Outro local que chamou a atenção foi o Monte Cuti, mencionado em alguns escritos antigos.
Alguns pesquisadores argumentaram que a arca poderia ter aportado lá em vez do Monte Ararat. Eles apontaram para ruínas e antigas tradições na região. No entanto, essas teorias se baseavam fortemente em histórias culturais em vez de evidências científicas. Sem descobertas físicas, essas ideias permaneceram possibilidades em vez de descobertas concretas. Durante décadas, o mundo testemunhou esse ciclo. Alguém anunciava uma descoberta, fotos eram publicadas. A empolgação crescia brevemente, e então os pesquisadores examinavam as evidências e encontravam problemas. Às vezes, o local era inacessível demais para ser estudado. Outras vezes, as pistas eram frágeis ou se revelavam mal-entendidos. Aos poucos, muitas pessoas começaram a acreditar que a arca, se de fato existiu, fisicamente poderia ter se deteriorado completamente, sido enterrada a uma profundidade tão grande que impossibilitasse estudos ou não ter deixado nenhum vestígio. Essa longa história é o que torna a pesquisa mais recente no Monte Ararat tão singular. Diferentemente de afirmações anteriores baseadas principalmente em histórias, avistamentos dramáticos ou fotos mal documentadas, a investigação atual utiliza tecnologia avançada e métodos científicos rigorosos. A equipe que estuda o local atualmente inclui especialistas em radar de penetração no solo, mapeamento geológico, química do solo e imagens digitais. Eles não estão se baseando em boatos ou fotografias distantes. Estão coletando dados diretamente do subsolo. Uma das maiores diferenças é que os radares modernos conseguem ver o interior do solo sem escavações. Eles mostram padrões repetidos, bordas retas e zonas estratificadas a cerca de 2,5 a 6 metros abaixo da superfície. Essas formações parecem organizadas não aleatórias. Embora não provem que um navio esteve ali, mostram algo incomum, algo que a erosão natural sozinha não consegue explicar facilmente. As alegações anteriores sobre a arca nunca tiveram esse nível de imagiamento do subsolo, razão pela qual muitos pesquisadores consideram esses resultados dignos de atenção séria. Outro fator singular é a diferença química entre o solo coletado dentro da formação e o solo externo. Os testes mostram que o solo interno contém mais matéria orgânica, diferenças nos níveis de potássio e uma alteração na acidez. Essas mudanças podem ser provenientes de restos de estruturas orgânicas decompostas há muito tempo. Outras alegações sobre a arca raramente apresentaram estudos controlados do solo como este. A maioria se baseava na busca por fragmentos isolados sem contexto, o que dificultava a confiabilidade dos resultados. A nova investigação também se diferencia por evitar conclusões precipitadas. Em vez de anunciar uma descoberta imediatamente, os pesquisadores reconhecem abertamente que mais trabalho é necessário. Eles não afirmam ter encontrado uma arca completa e destacam as limitações dos dados disponíveis. Essa abordagem cautelosa torna suas descobertas mais críveis em comparação com afirmações anteriores que frequentemente chegavam a conclusões precipitadas. Esta pesquisa se destaca pela combinação de tecnologia, cooperação local e planejamento a longo prazo. Expedições anteriores muitas vezes duravam apenas dias ou semanas, devido às condições climáticas adversas ou restrições políticas. A equipe atual consegue permanecer na região, trabalhar com as autoridades e planejar a perfuração de testemunhos de forma científica e controlada. Isso aumenta a probabilidade de coletar evidências sólidas, em vez de depender de suposições ou relatos dramáticos. Mesmo com todos esses avanços, os cientistas ainda são cautelosos. Os padrões no solo podem ser provenientes de antigas estruturas humanas, mas também podem ser resultado de algum processo geológico incomum, ainda não totalmente compreendido. As diferenças no solo podem indicar madeira em decomposição ou refletir uma atividade vulcânica mais antiga. A verdade ainda está oculta no subsolo, aguardando estudos mais aprofundados.
O que torna esta descoberta especial não é o fato de provar a existência da arca. Agora estamos no lugar certo no Monte Ararat. É um pico coberto de neve. Está ao longe. Consigo vê-lo agora. É mencionado no livro do Gênesis como o local onde a Arca de Noé repousou. No entanto, esta é a primeira vez na história das pesquisas sobre a Arca que múltiplos métodos científicos como radar, análise química do solo, mapeamento estrutural e análise digital apontam para algo feito pelo homem, ou pelo menos algo muito incomum sob a Terra. Após mais de um século repleto de avistamentos imprecisos e relatos frágeis, esta é a primeira investigação com dados suficientemente robustos para despertar um interesse científico sério, sem deixar de lado as incertezas. Dessa forma, o contexto da pesquisa sobre a Arca de Noé é repleto de mistério, imaginação e muitos erros. Mas a descoberta mais recente é diferente porque substitui a imaginação pela tecnologia, as histórias dramáticas por dados concretos e as afirmações precipitadas por ciência rigorosa. Independentemente de levar ou não a resposta definitiva, ela marca um novo capítulo mais confiável na longa e esperançosa busca por uma das histórias antigas mais fascinantes do mundo. O que significa essa descoberta para o mundo? Aos crentes e aos céticos. A descoberta da Arca de Noé impactou as pessoas de maneiras diferentes, pois envolve fé, ciência, história e curiosidade humana simultaneamente. Para muitos cristãos, a ideia de que uma estrutura com o formato da Arca de Noé possa realmente estar sob a terra despertou uma profunda emoção. Eles viram isso como uma lembrança de uma história que carregavam no coração desde a infância. Mesmo que ninguém afirmasse ter chegado a uma prova definitiva, a ideia de que tal coisa pudesse ser real tornava o mundo mais mágico para eles. Sentiram-se encorajados pela noção de que uma história frequentemente tratada apenas como uma lição ou um símbolo pudesse, na verdade, ter raízes em um evento real ocorrido há muito tempo. Para eles, essa descoberta soou como um leve toque no ombro, indicando que histórias antigas às vezes escondem pequenos fragmentos de verdade sob camadas de tempo. Os cientistas abordaram a situação de forma diferente. Seu foco permaneceu nas amostras de solo, nas leituras de radar, nas formas incomuns sob a Terra e na possibilidade de que essa área outrora abrigasse estruturas de madeira agora transformadas em terra endurecida. Eles estavam fascinados, mas de forma cautelosa. Queriam medições, testes conclusivos e mais trabalho de campo. Para eles, a empolgação significava a oportunidade de examinar um enigma geológico, estudar a história da região e investigar uma formação que não se comportava como as rochas circundantes. Embora alguns cientistas admitissem que a forma sob a Terra era surpreendentemente semelhante ao contorno de um antigo navio, outros argumentavam que a própria natureza pode criar formas que enganam a visão. Essa divergência, porém, não diminuiu a curiosidade. Pelo contrário, motivou os pesquisadores a coletar mais evidências, principalmente porque a formação não correspondia aos padrões naturais típicos da região. Os estudiosos analisaram a descoberta sob outra perspectiva. Eles se preocuparam com o significado cultural, a longa tradição de histórias de dilúvio em todo o mundo, e como essa descoberta se encaixava na história da arqueologia e da religião. Muitos observaram que civilizações da Mesopotâmia, a antiga Suméria e as primeiras narrativas judaicas compartilhavam histórias de um grande dilúvio. A Arca de Noé foi uma brisa do passado destinada a lembrar o mundo de que a história ainda se repete, revelando suas histórias em lugares surpreendentes. Na água enterrada em uma montanha ou em uma caverna, a história deixa sua marca em diferentes cápsulas do tempo. Muitas delas ainda estão por ser descobertas. Alguns historiadores acharam interessante que a forma e a localização coincidissem com relatos antigos que mencionavam montanhas perto do Ararat.
Outros apontaram que afirmações semelhantes já haviam sido feitas antes e muitas delas foram posteriormente descartadas. Assim, eles observaram essa nova descoberta com uma mistura de esperança e cautela. Eles queriam ver se essa descoberta resistiria a uma análise mais aprofundada. O mundo em geral reagiu com uma mistura de entusiasmo e debate. Pessoas que nunca haviam se interessado por arqueologia, de repente se viram assistindo a vídeos, lendo artigos e acompanhando novos testes. As crianças ficaram maravilhadas com a ideia de que uma história mais antiga que os avós de seus avós pudesse ter deixado uma marca na Terra. Os adultos se viram imaginando como as pessoas milhares de anos atrás construíam, viajavam e sobreviviam. Mesmo aqueles que não acreditavam na história admitiram que a estrutura tinha um formato estranho, levantando questões que mereciam ser exploradas. Mas é claro, nenhuma descoberta desse tipo ocorre sem controvérsia. Alguns céticos disseram que a forma era simplesmente uma formação rochosa moldada por séculos de movimentação do solo. Outros apontaram que se uma enorme embarcação de madeira realmente existisse naquele local, seria quase impossível que seu contorno completo sobrevivesse por tantos milhares de anos. Alguns argumentaram que as alegações anteriores sobre a arca haviam se revelado fraudes ou mal-entendidos. Portanto, esta merecia uma análise cuidadosa antes que alguém pudesse acreditar nela. Houve debate sobre a idade das amostras de solo, a precisão das leituras de radar e se antigos fluxos de lava poderiam formar figuras que parecem artificiais. Alguns expressaram preocupação com a interpretação excessiva, alertando que o entusiasmo às vezes pode nublar a lógica. Por outro lado, aqueles que apoiavam a descoberta responderam com paciência. Eles apontaram para as imagens de radar que mostravam linhas retas e compartimentos sob o solo. Pesquisadores cristãos afirmam ter encontrado evidências de uma diferença química no solo, nesta área específica, além de terem conseguido analisar o subsolo com radar de penetração no solo, descobrindo vazios que acreditam ser possíveis corredores ou até mesmo uma cabana. Eles mencionaram os vestígios metálicos encontrados no solo que não correspondem ao ambiente natural. Ressaltaram ainda que as dimensões do sítio arqueológico são próximas às descrições tradicionais. Eles não alegaram ter provas definitivas, mas insistiram que a formação merecia uma pesquisa séria, pois as evidências eram incomuns demais para serem ignoradas. Acreditavam que a própria controvérsia era saudável, pois o progresso científico muitas vezes surge de divergências que impulsionam as pessoas a investigar com mais cuidado. De muitas maneiras, a descoberta criou uma ponte entre a crença e a investigação. Pessoas que normalmente nunca concordam em nada, de repente se viram discutindo juntas sobre medidas escritos antigos, geologia e civilizações antigas. Até mesmo as discussões geraram um senso compartilhado de admiração, pois mostraram que os humanos ainda se importam profundamente em entender de onde vieram e quais histórias moldaram seus ancestrais. Isso lembrou ao mundo que mistérios ainda se escondem em montanhas, desertos, florestas e camadas da terra, esperando para serem descobertos. O significado da descoberta continua a se desdobrar, porque o trabalho está em andamento. Mais estudos estão sendo realizados, mais testes estão sendo preparados e mais pessoas estão acompanhando do que nunca. O que torna este momento único não é apenas o formato no solo ou a localização que se encaixa em uma história antiga. É a combinação de novas tecnologias, trabalho de campo minucioso, testes repetidos e a disposição dos especialistas em examinar tudo sem tirar conclusões precipitadas. Se a estrutura é realmente os restos da Arca de Noé ou uma formação natural muito incomum, ela já mudou a forma como as pessoas exploram a história. Impulsionou os cientistas a aprimorarem as ferramentas de escaneamento, incentivou os arqueólogos a estudarem regiões há muito negligenciadas e inspirou os estudiosos a revisitarem histórias antigas com renovada curiosidade. Em suma,
A conclusão mais factual é que a descoberta é fascinante, mas não totalmente comprovada. Alguns detalhes correspondem às expectativas, enquanto outros necessitam de mais estudos. Há entusiasmo, mas também cautela. Há esperança, mas também paciência. A verdade ainda está sendo desvendada camada por camada, teste por teste, e isso por si só torna a história poderosa. Ela lembra ao mundo que a história não está resolvida, que a Terra ainda guarda segredos e que às vezes até mesmo uma simples forma sob o solo pode unir as pessoas em admiração, reflexão e um renovado desejo de compreender o passado. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.